convite do João foi um convite que me provocou a pensar um pouco algo que eu desenvolvi nos últimos anos de pesquisa, uma pesquisa mais conceitual, teórica, sobre uma análise da política, a partir dessas sugestões do Foucault, e que, por sua vez, me levaram a fazer uma leitura também diferente de um autor, que é um autor muito caro, né, o pensamento anarquista, que é o Proudhon, mas uma parte do pensamento do Proudhon, digamos assim, que é meio que negligenciada ou escanteada dentro da própria história oficial, digamos assim, né, do anarquismo, e que se vincula a uma outra história, uma tradição ainda mais antiga, uma tradição que vem da Grécia pré-socrática, que é uma tradição da filosofia heraclitiana, não Heráclito e outros também, e que compreende a vida como um combate incessante, né? E a gente, com 2000 e poucos anos de platonismo na cabeça, né, fomos ensinados que a vida deve ser paz e não combate. E o combate ficou... A ideia de combate, a ideia de conflito, ela foi sistematicamente colocada numa posição muito ruim, muito pejorativa, né, associada apenas à destruição, à violência. Né? E isso é produto desses milênios de platonismo, que depois se associaram ao cristianismo e depois, mais recentemente, ao humanismo, né, nos últimos 200 anos, mais ou menos, 200 e poucos anos, numa sequência de acoplagens assim, que deram muito certo, né, e que foram apagando da história do pensamento ocidental a possibilidade de pensar a vida como um encontro com as pessoas e que nesse encontro há um confronto, esse confronto não necessariamente é destrutivo, mas pelo contrário, esse confronto é que nos propicia crescer, que nos propicia formar a nossa própria subjetividade, né? Então, essa é um pouco assim, as linhas gerais do que eu pretendo fazer, né? Falar um pouco dessa tradição, que é essa tradição mais esquecida, né? Uma tradição mais soterrada, e como que ela, no final das contas, permite que a gente pense possibilidades contemporâneas de construir uma ética, que a gente trabalha aqui com uma ideia de uma ética libertária, né? Mas enfim, mas a construção de uma ética no convívio concreto com as pessoas, né? Em contraposição à construção de códigos de conduta universais, que aqui eu vou tentar mostrar para vocês, vou chamar de moral, né? E contra a moral, digamos assim, a construção dessas éticas que vão levar às éticas de si, né? As éticas de nós mesmos, na construção com os nossos próprios, com as nossas pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente interage. Bom, dessa tradição recente, ela remonta a poucas pessoas. Eu vou falar do Proudhon. O Proudhon ele antecipa um pouco Nietzsche. O Nietzsche é a grande figura, digamos assim, que vai catalisar essa reflexão contemporânea. E no século XX, alguns filósofos do pós-Segunda Guerra Mundial, então no final dos anos 40, dos anos 50 para frente, vão retomar o Nietzsche, como o Gilles Deleuze e o Foucault, né? Eu vou falar mais aqui do Foucault, mas são responsáveis, esses autores, tanto o Deleuze quanto o Foucault principalmente, por uma espécie de recuperação do Nietzsche, do legado nietzschiano, que tinha sido bastante vilipendiado, assim, bastante, digamos assim, enegrecido, né, assim, por uma leitura nazista, né, que foi feita do Nietzsche, já desde o final antes do nazismo, até anunciando, né, uma leitura antissemita do Nietzsche, né, e que acabou deixando o Nietzsche uma espécie de filósofo maldito do bom pensamento filosófico. E foram esses filósofos do pós-Segunda Guerra Mundial que, relendo o Nietzsche, né, buscaram novamente colocá-lo como um autor relevante para pensar a contemporaneidade, né? Então, essa ideia de buscar o Nietzsche, buscar o Proudhon, buscar essa tradição do Heráclito. Bom, o Heráclito está no século VI a.C., né, mais ou menos. Né? Então, entre o VI e V a.C., né? Então, essa coisa bem remota, e depois uma coisa mais contemporânea. O Nietzsche é a segunda metade do século XIX, né, e o Foucault a segunda metade do século XX. Né, o Foucault falecido em 1984. Né? Então, assim, a gente vai pegar então, essas épocas, né? Então a ideia é pensar um pouco essa perspectiva da filosofia como um saber combativo para uma ética de si. E falar numa ética de si, desde já eu quero já anunciar para vocês que é falar de política, né? Porque a gente vai falar sobre governo. Governo sobre si, ou seja, um governo sobre a gente, e da possibilidade de pensar um governo da gente sobre nós mesmos, né? Então um governo de si e um governo sobre si.
E quando a gente fala de governo, a gente está falando de política, a gente está falando de relações de força, a gente está falando, como a gente vai ver mais adiante aqui, de tentativas de governar as nossas condutas, que vêm de fora, e daí também a possibilidade da gente pensar as nossas próprias condutas sendo construídas por nós mesmos. Né? De um jeito ou de outro, se trata de uma questão de governo. Somos nós governando a nós mesmos ou o governo vindo de fora, quer seja de um par, né, de uma pessoa próxima, de uma pessoa com uma autoridade superior à nossa, quer seja o Estado. Né? Quer dizer, então esse poder superior, esse poder exterior e o poder do governo sobre si, do autogoverno. Né? Então é uma questão ética e ao mesmo tempo sim, falar de uma questão política. Pensando aqui ética, né, no sentido bem simples, né, como um conjunto de regras que serve para pautar a nossa conduta. Um conjunto de regras que a gente, no campo ético, a gente vai ver aqui que são estabelecidas de um jeito, né, para pautar o nosso convívio. E moral também vai ser um conjunto aqui nessa minha fala, né, evocando o pensamento mais Foucaultiano a respeito dessa distinção. Outras, muitas são possíveis, mas aqui eu já estou anunciando para vocês que eu falo dessa chave, né, para orientar um pouco o nosso papo. Né. Então eu vou fazer essa distinção aqui. Ética como esse conjunto de regras que pauta a nossa existência, né, a gente vai ver como. E moral também, como um conjunto de regras que pauta o convívio humano. A grande diferença vai estar em como se formula esse conjunto de regras. Né. Então a gente vai ver aqui que nessa perspectiva Foucaultiana, agonística, como eu vou mostrar para vocês, né, a perspectiva ética é de uma construção que se dá entre as pessoas, no olho, em cada situação concreta. E moral é um conjunto de regras construída antes da gente, ou seja, não foi pela gente, né? E que, em tese, preexiste a gente e perdurará para além da gente, né? E que, em princípio, valeria para todos. Né? Então, moral tem um conteúdo universal, um conteúdo de antecipação e de continuidade posterior ao nosso convívio direto, e a ética não. Né? Quer dizer, a ética, nesse sentido Foucaultiano, ela tem a ver com uma construção que se dá das regras no presente feitas entre as pessoas que convivem. Né? A gente vai ver como que essa discussão tem muito a ver com uma tradição que foi soterrada. Né? Então essa ética, no sentido Foucaultiano, tem a ver aí com o que o Foucault trabalhou na fase final da vida dele, né? Com o sentido de o Foucault chamava de uma estilística de si. Né? O que é a estilística de si? Né? No sentido, a vida como obra de arte, que o Foucault trabalhava, não no sentido da beleza da arte, né? Mas a obra de arte no sentido do artífice, né? do artista como aquele que molda algo. Né? Então, quando Foucault falava da vida como obra de arte, ele estava querendo chamar a atenção de que como nós poderíamos lidar com a nossa própria existência de modo a sermos artífices de nós mesmos. Né? Então, essa aqui é a questão da obra de arte. Né? Falar de estilo, e Foucault vai falar de um estilo de modelagem, né? E que aqui ele vai tentar chamar a atenção da modelagem que nós mesmos poderíamos fazer sobre a nossa própria subjetividade, sobre a nossa própria identidade, sobre a nossa própria existência. Então, essa aqui, quando a gente fala aqui de... Né? E é uma questão política, porque para governar os outros, né, para governar as condutas dos outros, o Foucault vai dizer muito simplesmente que governar significa conduzir a conduta de alguém. Né? Quando alguém governa alguém, é quando alguém altera a conduta de alguém. Né? Tem a capacidade, o poder de alterar a conduta de alguém. Isso vai das relações mais assim, simples, né? Tipo mãe e filho, pai e filho. Né? Quer dizer, quando se estabelece uma relação de governo, é quando se fala assim, senta aí. Né? E a criança senta. Então, aí nesse momento se estabeleceu uma relação de governo. A mãe governa, a criança obedece. Né? Até as grandes relações estatais. Né? Ou até mesmo hoje em dia transestatais, transnacionais. Né? Então a política no Foucault ela tem uma dimensão que vai desde essa capilaridade mais minúscula, que são as relações familiares, por exemplo, né? Até as grandes relações, que são as relações da chamada grande política, né? Da política de Estado, etc. Mas todas elas têm uma coisa em comum, que é quando há um diferencial de poder, ou seja, há dois polos e um polo quer alterar a conduta de outro polo. Quando um consegue fazer isso sobre o outro, se estabelece uma relação de mando e obediência, que é a relação básica da política. Tá? Quer dizer, eu mando e você obedece. Eu fui um artífice da tua conduta. Né? Como a gente vai ver, o Foucault vai dizer que isso explica só uma parte da política. Porque a política não é só isso. A política também implica na possibilidade de que essa pessoa sobre a qual a gente exerce uma tentativa de modelar a conduta, ela também pode reagir a essa tentativa. E essa reação, Foucault vai chamar de resistência, né, é a possibilidade de haver aqui o que a gente vai ver já já,
a leitura dele a partir da ideia de combate, né? Mas só para entender que, assim, que só a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que quando a gente fala de política, eu estou dizendo, não, ética é política, essa coisa toda, a gente está muito adestrado a pensar que política é só o que acontece no Estado, Congresso, partido político, né? Isso daí é um pedaço da política, né? Essa noção de política que o Foucault trabalha é uma noção muito ampliada de política, né? Política diz respeito a todas as nossas relações, incluindo as relações da política institucional, né? Não é excluindo elas, é incluindo-as, né? Mas é muito mais do que isso. Então vai desde essa coisa bem pequenininha, bem capilar, né, até as coisas maiores, mais grandiosas, né, da política, que geralmente é o que a gente entende como política só, né? Então essa é só para situar um pouco o que eu estou falando como política. E dentro desse processo de construir a possibilidade de governar as pessoas, né, o que o Foucault vai chamar a atenção ao longo do trabalho dele é que uma das condições fundamentais para que se exerça essa capacidade de governo é produzir a subjetividade de alguém. Né? Ou seja, como que nós entendemos a nós mesmos? O que a gente acha que a gente é? O que nós somos? Quer dizer, a modelagem dessa subjetividade, ou seja, do que a gente compreende como nós mesmos, né, é um item que o Foucault vai destacar em várias obras, em várias aulas, vários cursos, como uma das questões fundamentais para que se possa estabelecer essa capacidade de governar. Porque governar, segundo Foucault, ela não acontece só com coerção física, né? Ou seja, batendo em alguém ou ameaçando bater alguém, né? Isso faz parte do exercício do poder, tá? Pelo menos a ameaça de exercer a violência sobre alguém. Mas não é só assim que se exerce o poder. Não? O poder também se exerce com sutilezas. E essas sutilezas são mais eficientes, mais eficazes, na medida em que a gente consegue estabelecer, ou quem vai exercer poder, as relações de poder, conseguem estabelecer uma dada subjetividade na pessoa que é alvo, que faça com que ela aceite a obediência, que ela compreenda essa obediência como natural, como necessária, né, como boa. Né? E isso pressupõe, segundo Foucault, a construção de uma identidade. Né? O que é algo bastante desafiador, que Foucault e vários dos colegas dele de geração desafiaram, que é uma ideia bastante própria dessa tradição platônico, judaico-cristã, humanista, que agora, daqui para frente, eu vou falar assim da tradição platônica, mas é tudo isso, é a tradição platônica, judaico-cristã, humanista, né? Que é a ideia de uma essencialidade, né? Ou seja, de que que as coisas todas, incluindo nós, somos detentores de uma essência, né? De uma natureza. Quer seja boa, quer seja má, mas temos uma essência. Né? E essa geração a qual o Foucault pertenceu, questionou, nutrido e munido das armas que o Nietzsche forneceu, principalmente, né? Questionou diretamente, bateu de frente com essa ideia da essencialidade, que nutriu toda a filosofia contemporânea também, né? E todo o pensamento revolucionário do século XIX, incluindo o anarquista, de que nós somos dotados de uma essência. No caso dos revolucionários, é o seguinte: nós somos dotados de uma essência boa, naturalmente sociável, só que o Estado e o capitalismo nos soterram. Então, um dia, se a gente acabar com o Estado e com o capitalismo, essa natureza boa vai aflorar naturalmente, como se fosse uma panela de pressão que foi tirada a tampa, e seremos felizes para sempre. Essa tradição, que é uma tradição fortíssima no pensamento ocidental, que inclui, inclusive, esse humanismo do século XVIII e XIX, do qual faz parte o pensamento socialista, do qual faz parte o pensamento anarquista do século XIX, né? Isso tudo vai ser duramente questionado por essa tradição nietzschiana, né? Na qual o Foucault está inscrito. Uma tradição que vai dizer o seguinte: nós não temos essência alguma. O que nós somos, o que nós pensamos, como nós vemos o mundo, é produto de uma dada época, de um lugar e das relações de poder nas quais nós estamos inscritos. E dos processos todos de subjetividade pelos quais nós passamos. Como nós acreditamos nas coisas, os valores que nós temos, como nós vemos o mundo, a linguagem pela qual a gente acessa a realidade, né? Tudo isso é mutável e vai ao sabor dessas relações muito complexas, muito multifacetadas, que são as relações de poder, as relações sociais nas quais a gente nasce, né? Então o Foucault ele vai trabalhar nesse texto que eu mencionei lá naquele texto de divulgação da conversação, O Sujeito e o Poder, que é o último texto do Foucault. Ele publicou esse texto, escreveu esse texto um pouco antes de morrer. Ele vai dizer o seguinte: nós nascemos uma singularidade somática, um corpo, né?
é um condensado sanguíneo. Homo sapiens, sapiens, cuja personalidade vai ser formada dependendo das relações nas quais esse corpo emerja, apareça. Né? Ou seja, essa ausência de uma essência prévia, né, é fundamental para a gente compreender o quê? Que o poder para o Foucault, né, essas relações de poder são as relações que vão modelando, né, como se fosse uma massa, né, essa massa sem forma própria, que é essa singularidade somática, cada um de nós, né, fazendo com que a gente seja o que a gente é. Então a nossa constituição de nós como nós mesmos se dá nesse grande jogo de forças modeladoras. Então é interessante que daí também, com isso ele acaba dizendo que ele não quis fazer uma teoria do poder, mas ele teve que estudar o poder, porque a noção tradicional de poder, que está associada a essa tradição platônica, etc., vê o poder apenas como aquele outro lado, o lado coercitivo, né? O lado violento. Né? E não vê possibilidade produtiva nenhuma no poder. Né? E o Foucault vai dizer claramente, com todas as letras, que o poder não faz apenas você parar de falar. O poder faz você falar. O poder não apenas reprime, o poder cria. E a maior produção do poder somos nós. Cada um de nós. Então, assim, a maior obra, né, do poder, a maior produção do poder, somos nós mesmos. Então o poder, segundo Foucault, não é algo que a gente detenha como se fosse um bem, uma substância. E é tão comum isso no nosso senso comum, né, que a gente fala assim, fulano de tal, ele detém o poder. Né? Deram um golpe de Estado e tomaram o poder. Né? Como se o poder fosse uma substância que a gente guarda numa gaveta. Né? Foucault vai dizer, poder, a gente só vê o poder em exercício, que é no momento em que alguém exerce poder sobre o outro. Né? Então poder é uma energia, poder é uma força, poder não é uma substância, nessa análise Foucaultiana. Né? Que é diferente da análise tradicional, que vê o poder como algo que alguém detém em detrimento de outra pessoa. Né? Então tem um grupo, a elite, que tem o poder e o resto não tem poder. Né? E não é assim que essa sugestão, né, de leitura do Foucault apresenta a noção de poder. Né? Então essa força em exercício, ela se aplica sobre os indivíduos, segundo Foucault, numa infinidade de instituições. Eu falei aqui, o primeiro exemplo que eu dei foi na família, né? Essa coisa mais capilar. Mas o Foucault vai estudar uma série dessas instituições. Ele vai estudar a prisão, ele vai estudar as escolas, ele vai estudar os hospícios, né? Ele vai estudar vai mencionar outras como o monastério, as igrejas, né? Os exércitos. Né? Enfim, são várias instituições que o Foucault trabalhou como poderes disciplinares, que são poderes de modelação, né, dessa subjetividade que nos transforma de singularidades somáticas em pessoas, com uma identidade, né? Fazendo alguém ser aquilo que é. Então, isso já abre um problema sério, que aqui a gente não vai falar muito, mas é sobre essa história de questionar uma natureza humana inata. Então, falar em natureza humana nessa perspectiva não faz sentido. Né? E quem deu a cacetada fundamental nisso foi o Nietzsche. E Foucault é um nietzschiano. Né? A tradição nietzschiana bem explícita aí, né, de questionar essa ideia da essência humana. Né? O que não quer dizer que a gente não seja alguma coisa, a gente é, mas a gente é nessa produção, que é a produção cotidiana das relações de poder. Que também implica, como eu mencionei agora há pouco, em resistências, né? Em insubordinações, em desobediências. Né? Por isso que o Foucault vai dizer o seguinte, ele sugere lá no curso dele, ele fala o seguinte, olha, talvez, já que as relações de poder são relações de mando, obediência e resistência, a gente tentando mudar a nossa conduta e a gente resistindo a isso, mais ou menos, né? Talvez uma boa imagem para falar sobre as relações de poder seja a imagem do combate, seja a imagem da guerra, seja a imagem do choque. Né? Então as relações de poder seriam relações de luta. Por isso que o Foucault, nesse texto aí de 84, O Sujeito e o Poder, ele retoma um conceito grego, que é o conceito de agon, que significa combate. Mas é um tipo muito especial de combate que havia na Grécia Antiga, que era um combate... Tem uma nota de rodapé lá dos editores que explica isso, porque o Foucault no texto não explica, mas eles explicaram lá para facilitar a nossa vida, que era um tipo de combate que muitas vezes era um combate verbal, não era um combate físico, às vezes até podia chegar às vias de fato, né? Mas não era necessariamente um combate físico, era um combate verbal que era um choque de ideias, era um choque de perspectivas de mundo,
Era um choque de valores, né? E que não necessariamente implicava na derrota absoluta do outro. Podia significar a produção de uma nova realidade, né? Na qual os dois antagonistas, digamos assim, se remodelassem, né? Então não era uma disputa que visasse simplesmente acabar com o outro. E falar assim, eu sou o vencedor e você é totalmente derrotado, agora tem que aceitar a minha verdade, né? Era um tipo de combate muito especial, um combate de ideias, um combate de visões de mundo, um combate de valores, né? Então o Foucault ele retoma essa ideia do agon justamente para mostrar o seguinte: se as relações de poder são relações de combate, poderíamos chamá-las então de relações agônicas, né? Então a política seria esse grande conjunto das relações de poder, a política seria esse grande agonismo, né? Agonismo que seria o nosso habitat, né? Somos peixes desse mar, que são as relações de poder, né? Assim, não haveria um fora do poder. Não haveria a possibilidade de fazer parar as relações de poder. Não haveria a possibilidade de um além do poder. Ou de um futuro utópico no qual não houvessem mais relações de poder. Porque as relações de poder aqui, elas não são tidas como relações boas ou ruins. Elas são simplesmente tidas como as relações nas quais a gente está. E se há seres humanos em convívio, há relações de força, tá? Que não são necessariamente, como eu já disse agora há pouco, relações de sujeição, simplesmente, mas são as relações do nosso convívio. E é esse tipo de noção de política que o Foucault apresenta, né? Que é essa noção da política como um combate. Então, por isso daí a ideia do agonismo, né? Palavra estranha um pouco para a gente, porque remete, né, sempre à agonia, que tem a ver justamente com o mesmo radical, né? Mas que é uma palavra que está totalmente fora do linguajar da ciência política, né? A ciência política não fala de agonismo, né? Porque a ciência política está na tradição platônica. Tá, a ciência política que eu digo assim, né? A ciência política é oficial, tradicional, que a gente aprende, né, na faculdade, nos cursos de ciências sociais, nos cursos de relações internacionais, né? Essa ciência que identifica a política com o Estado, né? E que compreende o Estado de um jeito que eu vou, né, confunde política com o Estado. E mais, diz que o Estado é absolutamente necessário para que reine a paz. E se não houver Estado, porque essa noção de platônica, etc., ela, que é essencialista, ela vai ter muitos vão dizer, né, é muito rica a tradição nesse campo, que diz que a natureza humana é uma natureza egoísta, vil, né, competitiva, né, a natureza robesiana, né? Então o Estado precisa existir por quê? Se não houver o Estado, para evitar que a gente se mate, para evitar que eu roube o seu pirulito, né? Porque se deixar eu roubo, eu sou ruim, eu nasci, eu sou mau, né? E todo mundo é mau, é a ideia de que há uma essência ruim no ser humano. Então o Estado precisa existir para quê? Para evitar que eu roube o seu pirulito, né? Para evitar que eu roube a sua casa, para evitar que eu mate você, né? Então o Estado ele é apresentado por essa tradição como absolutamente necessário para que a gente viva. E que se não houver o Estado, é o caos, é a barbárie, é o vandalismo, né? Vejam aqui todas, né, as matérias de revista da grande imprensa, é o vandalismo, né? É o senso comum da palavra anarquia, né? Que é um senso comum hoje em dia, mas que remonta justamente à acepção da filosofia política tradicional, né? Que vai lidar com essa ausência de Estado como o caos, né? Então, essa é a tradição contra a qual, né, digamos assim, o Foucault fala, né? Que é a tradição que vai vincular, né, Estado com paz e ausência de Estado com barbárie, ausência de Estado com violência, ausência de Estado com baderna e por aí vai, né? O sentido que é atribuído a isso. No 19, que pensadores como os anarquistas e os socialistas, né, então, tanto de um lado, Proudhon, até mesmo Marx, do outro lado, os marxistas, comunistas, né, vão fazer uma leitura diferente, dizer o seguinte: não, olha, vejam só, né, a política, isso que é apresentado como paz, também é guerra, né? Lembre, por exemplo, se vocês já ouviram falar do conceito de luta de classes marxista. Isso daí que está apresentado como uma política é uma luta de classes, né? Existe uma elite, uma classe dominante que oprime uma classe subordinada, né, explorada, etc. Isso pelo lado da tradição marxista, né?
Do lado dos anarquistas, idem, um pouco mais ampliada, né? Porque aí os níveis de opressão vão também para outros âmbitos, não é só nas relações, nas macro-relações econômicas, etc. Mas o fato é que se começa a falar da política de novo como uma possibilidade de pensar a política como um confronto, né? Só que tanto esses socialistas quanto anarquistas do século XIX, em linhas gerais, eles acreditavam na possibilidade de um dia acabar essa guerra. Quando é que acabaria essa guerra? Quando houvesse a revolução. Né? Porque quando houvesse a revolução, acabaria o Estado e acabaria o capitalismo. E acabar o Estado e o capitalismo, não haveria mais guerra. Então, no sentido, a utopia, né, dos socialistas e anarquistas do século XIX ainda é uma utopia, né, do fim da guerra. E está também, em certo sentido, para muito incômodo, né, de anarquistas e socialistas, para muito incômodo, ainda está associado a um pensamento platônico judaico-cristão. Né? E dizer isso para os anarquistas em geral, comunistas e tal, gera um certo incômodo. Né? Para dizer que assim, vocês operam numa chave, que é aquela mesma chave que lá dizia o seguinte: um dia vocês morrerão, haverá o juízo final e no paraíso é a paz. O que ele chega e fala assim: um dia haverá a revolução, que é o juízo final. Né? E depois a utopia, que é o paraíso. Só que seria na Terra. Né? Agora, mostrar que o raciocínio é muito parecido, quem começou a fazer isso assim, com bastante ênfase foi o Nietzsche. Né? Por isso que o Nietzsche é sistematicamente odiado pelos socialistas em geral. Né? E o Foucault também. Né? Porque ele joga na cara esse problema que o humanismo herdou, né? Que não é mais Deus, mas é o homem, mas continua havendo a essência platônica. Né? E isso não é fácil de engolir. Né? Principalmente porque o inimigo do socialismo é justamente toda a tradição religiosa, etc. Né? Então é um negócio indigesto, digamos assim. Então não é à toa que gere tanto problema. Né? Que gere tanto problema e, enfim, coisas complicadas aqui. Por isso que me leva a falar, a gente já vai encaminhando um pouco mais aqui para a discussão, para o trecho final, né, para a segunda metade aqui, que é o Proudhon, justamente. Né? O Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, ele é um homem do século XIX. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1865. Né? Francês, de origem humilde, camponesa, muito estudioso, né? Viveu a vida inteira dele, como muitos de nós, com bolsa de estudo, né? Porque ele conseguia as bolsas de estudo, porque ele era muito bom. Então ele ganhava umas bolsas, ele ia vivendo de bolsa de estudo. Né? E com isso ele produziu uma obra muito original, responsável, inclusive, pela recuperação e pela ressignificação da palavra anarquia. Né? Que tinha esse uso mais antigo, que vinculava a ausência de Estado e aí, portanto, a barbárie, né? E ele buscou essa palavra de novo, que significa simplesmente, a partir do grego, ausência de governo, que é negativo, e arquia, que é governo, né? Ausência de governo, para positivar isso, né? Para mostrar que isso seria bom e não ruim. Né? Então isso ele fala no primeiro livro dele, que é um livro chamado Que é a Propriedade, um livro de 1840, que é um livro muito conhecido, tem qualquer banca de revista aí, Pocket, né? Que é o livro que tem a famosa frase: a propriedade é um roubo. Né? E nesse texto, lá numa certa altura, ele diz o seguinte: ainda que muito amigo da ordem, eu sou, com toda a força do termo, anarquista. Então ele tenta associar que a mais suprema ordem seria a anarquia. Então ele tenta mostrar que a superação do Estado e do capitalismo por outras formas de organização política e econômica, que ele chama de, a gente vai falar sobre isso, mas na economia era o mutualismo, na política era o federalismo, né? Haveria a possibilidade de uma vida muito mais harmônica e muito mais ordeira, né? Com muito menos violência, então essa era a perspectiva, né? Que era uma perspectiva da ausência de Estado, da ausência de governo como caos, mas pelo contrário, ele achava que a ausência dessas entidades traria mais ordem. Só que ele, diferente da maioria dos outros anarquistas da época dele, vai fazer uma leitura dessa anarquia bastante peculiar. E é por isso que eu volto nele, para falar dessa história do agonismo. Né? Porque para ele, Proudhon, e ele eu arriscaria dizer que ele é o único, né, dentro do pensamento anarquista mais conhecido, digamos assim, né? Ele considera que essa anarquia nunca seria um regime político perfeito. Né? Tampouco seria essa estação final do percurso vida, digamos assim. Né? Não seria a estação final da evolução política da humanidade. Né? Seria uma forma de organização das sociedades que ele considera melhor,
mas que não seria isenta de problemas e tampouco seria isenta da possibilidade de retroagir para situações mais autoritárias. Né? Então ele coloca que haveria um sentido da história que ele considera mais propenso à anarquia, mas que isso daí não estaria resolvido. Né? Seria sempre uma experiência de homens e mulheres que só se realizaria na prática, na experiência. E que, por ser algo muito vivencial, muito prático, né, muito tangível, né, não haveria nem a possibilidade de criar grandes fórmulas que pudessem ser aplicadas universalmente. Assim, aqui é, aplique isso no Zimbábue, Botsuana, no Brasil ou na Guatemala, que vai dar certo do mesmo jeito. Né? Então, para ele, era uma experiência que seria uma experiência da elaboração direta, concreta, real, de regras, de contratos entre as pessoas, de acordos, de negociações, de solução de conflitos, de produção de direitos, né, que são produzidos aqui. Então, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, como lidar quando a situação sai do controle do que a gente deveria fazer, né, do que a gente gostaria que fosse. Né? Então, o estabelecimento de contratos seria uma prática constante dessa anarquia do Proudhon, mas o que identifica esse conceito dele é que essa elaboração de contratos, acordos, negociações, etc., seria sempre feito pelo grupo envolvido diretamente numa questão. Né? Ou seja, concretamente, há um problema concreto. Né? E em cima desse problema concreto da nossa vida em comum é que nós iríamos deliberar sobre alguma coisa. Isso abole a possibilidade de uma lei geral para regular toda a conduta humana. Né? Ou seja, haveriam sempre normas locais, particulares. Né? E uma questão que faz parte dessa particularidade da norma é que ela, por ser particular e por ser feita sempre com relação a algo que é concreto, ela é mutável. Né? Ela muda. Esse conjunto de regras muda. À medida em que as pessoas também mudem. Porque as associações nas quais nós vivemos seriam como entidades efetivamente vivas para o Proudhon, incluindo a possibilidade de que a gente saísse dessas associações. Né? Então, uma das coisas que era mais cara para o Proudhon era a possibilidade de você, associado a um grupo, se dissociar dele. Né? Ou, eventualmente, ser dissociado dele, né? Dependendo do que acontecesse. Né? Que de comum acordo fala assim, olha, cara, acho que aqui não é o teu lugar, porque você está fazendo um negócio que a gente não está afim. Né? E que isso fosse diretamente, né, discutido e não com base numa norma pré-existente. Né? Então, essa possibilidade de uma revisão constante, né, dessas regras era algo próprio dessa definição de anarquia do Proudhon. Então, não é uma anarquia sem confronto de ideias. E ele desenvolve essa reflexão sobre o confronto de ideias num livro, que foi o penúltimo livro dele, chamado A Guerra e a Paz, né, La Guerre et la Paix, publicado em 1861, um livro grande, em 2 volumes, e que é um dos livros mais não lidos do Proudhon e um dos mais execrados do Proudhon, né? Sobre o qual pairou aquela forma assim, não li, não gostei, né? Incluindo pelos anarquistas, que na época dele execraram a obra. Porque o que ele se propôs fazer nessa obra? Ele propôs a fazer o quê? Uma análise do papel da guerra na história da humanidade. De como as sociedades humanas lidaram com o tema da guerra. Então ele volta aos gregos e de lá para cá, né, até o século XIX, ele vai mostrando o papel que a guerra e o conceito de guerra havia para as sociedades ocidentais. Né, é ocidental que ele está tratando, né, a tradição grega para frente. E ali ele vai chegar a uma conclusão que é o seguinte, que a guerra, para ele, é um princípio de vida, é um princípio organizador da vida social, e não um princípio de dissociação, de destruição, de violência. E mais, ele vai dizer o seguinte, que a guerra passou a ser vista como um problema e é uma questão de violência a partir do momento, isso segundo ele, que a guerra foi domesticada, foi capturada pelos estados e transformada nessa guerra que a gente conhece, que é a guerra dos exércitos nacionais, em nome da pátria, em nome da propriedade, né? E em nome da paz. Né? Essa guerra em nome da paz é a guerra que destrói, é a guerra que mata. E mata quem? Né? Mata justamente aquelas pessoas que dizem proteger, né? O povo, que é para quem, na época dele, obviamente, está falando, que vai lá para frente de combate e que é trucidado. Né?
Então, essa guerra, que é uma guerra vil, que é uma guerra destrutiva, que é uma guerra de aniquilação, é, segundo Proudhon, uma definição, é digamos, uma manifestação da guerra muito recente, diferente das tradições mais remotas da guerra, que não estavam totalmente capturadas por uma guerra a partir de uma autoridade central. Né? Que só a partir da formação do Estado, ou seja, o fim da Idade Média, é que isso teria ficado capturado pelo Estado. De confronto, de guerra, passou a ser palavrão. Né? Porque guerra passa a ser destruição e confronto, desordem. Né? E que isso não é a história completa da guerra. Bom, o livro foi muito mal recebido, socialistas, conservadores, anarquistas, todo mundo desceu a lenha nele, disse que era uma apologia da guerra, que ele tinha pirado, que ele estava gagá, e que etc e tal. Né? Talvez a única pessoa que tenha escrito favoravelmente e tenha manifestado favoravelmente com relação ao livro foi o Tolstói. Né? O Leão Tolstói, vocês conhecem, um dos maiores escritores da história, não é? Um russo, que era anarquista, né? Vinculado a uma leitura do anarquismo bastante peculiar, né? Muito interessado numa educação das crianças, libertário. Conhecia a obra do Proudhon de ler Proudhon. Aí ele estava fazendo uma viagem pela Europa Ocidental e descobriu que o Proudhon estava em Bruxelas, porque nessa época que ele escreveu esse livro, ele estava exilado lá, porque ele tinha sido expulso lá teve que fugir da França. E ele estava vivendo meio escondido lá, semi-clandestino lá, mas o Tolstói descobriu que ele estava lá e foi conhecê-lo, porque admirava muito, e passou um dia lá conversando com ele, e perguntou para ele o que ele estava fazendo naquela época. Tal, não sei o que, e o Proudhon estava escrevendo esse livro, e ele contou para ele, falou, estou escrevendo esse livro, tal, não sei o que, e o Tolstói ficou encantado. E ele falou assim, puxa, eu também estou começando a escrever um livro, que é um romance, mas é um romance cujo tem centenas de personagens, mas o personagem central é a guerra. É o que move todos os personagens. Né? E ele ficou tão tocado pela essa semelhança de interesses, né? E ele já gostava do Proudhon, que ele pediu permissão do Proudhon de nomear esse livro, o romance que ele escrevia, com o mesmo nome, que é o Guerra e Paz, que vocês talvez já tenham lido ou visto, que é um dos maiores romances do Tolstói, né? Considerado um dos maiores romances da era moderna, e que tem esse nome porque o Tolstói teve esse conhecimento, conheceu a coisa do Proudhon, etc. e tal. Mas ele é um caso isolado. Geralmente ele foi muito execrado e mal lido. Pra vocês terem uma ideia, esse livro tem 3 edições só. A primeira, que é de 1861, a segunda, tudo em francês, né? A segunda, que é dos anos 20 do século passado, e a terceira, que é de 1998, só. Enquanto que o que é a propriedade você compra na banca, esse livro sequer foi traduzido para um outro idioma. Você tem pedaços dele, né? Incluindo na VEV, já faço propaganda, que a gente traduziu um pedaço dele, porque nunca tinha sido traduzido para o português, nada. Assim, né? Então vocês terem uma ideia que é um livro esquecido do Proudhon. E nesse livro, então, ele volta a essa ideia que a gente poderia dizer de uma ideia agonística, né? Do poder. Né? Esse poder como uma força que aproxima os homens, é o amálgama, como ele chama, né? E não o caos. Né? Então essa é uma visão interessante. E essa proximidade, aí eu acho que há uma proximidade muito grande entre a noção do Proudhon e a noção do Foucault, que a gente conversou agora há pouco. Agora, não interessa para mim também ficar fazendo um exercício que às vezes interessa muito o intelectual, né? Principalmente em masturbação intelectual, que é ficar falando o seguinte, o cara leu, mas não citou. Porque isso acontece muito. Tem gente que é caçador disso, só faz isso. Né? Assim, o Foucault leu o Proudhon e não citou. Né? Tá cheio de gente. Até dizem isso do Nietzsche. Quer dizer, o Nietzsche leu o Max Stirner e não citou. O Nietzsche leu o Proudhon e não citou. Né? É bobagem isso. Né? Porque se leu, se não leu também, isso vai ficar no campo da especulação e isso não interessa. Eu prefiro pensar que a proximidade entre essas reflexões tem mais a ver com a proximidade com essa tradição heraclitiana, essa tradição agonística, né? Que esses autores procuraram evocar novamente. Por isso que tem alguma coisa a ver, né? Por isso que eles estão trabalhando numa chave parecida. A minha hipótese é mais por esse lado, assim. Eu prefiro trabalhar por aí. Né? E não que tenha se lido ou não tenha se lido, etc. Mas eles acabaram chegando em conclusões parecidas porque tentaram se aproximar de uma tradição que tinha sido soterrada por esses 2000 anos, né, de tradição platônica, essencialista. Tal, né? E que daí, então, a aproximação com essa outra leitura faz com que a noção de pequena guerra, como o Proudhon fala, da vida cotidiana, ele chama a vida cotidiana uma pequena guerra, uma petite guerre, né? E a noção de agonismo do Foucault sejam tão parecidas, assim, né? São próximas. E junto com eles, o Nietzsche, que eu já vou ler mais um pouquinho aqui no final.
Isso tudo, na verdade, parece remeter muito a um certo pensamento pré-socrático, como o do Heráclito, que eu mencionei, que tem vários fragmentos. O Heráclito só sobrou fragmento também. Né? Ele escreveu, dizem, um livro que se perdeu. Né? Ele era de Éfeso, que é uma cidade que hoje é na Turquia, né? Que é uma cidade grega, e aí ele escreveu o livro, o tal livro, e aí esse tal livro ele depositou lá nos pés da deusa. E foi embora. E aí sumiu. Né? Então ficaram só uns pedaços. Então hoje em dia tem uma série de fragmentos. Alguns são absolutamente herméticos, né? Pior do que assim, biscoito da sorte, sabe? Aquela coisa assim, não dá para entender nada. E outros não, que são muito potentes, né? Evocando um certo raciocínio, uma certa lógica, que depois ficou conhecido, né, pelos historiadores da filosofia como uma filosofia do mobilismo, né? Não do imobilismo, ou seja, do mobilismo, ou seja, a ideia própria de autores como o Heráclito, de que tudo na vida, na existência, é móvel. Tudo muda, tudo se transforma. Daí aquele famoso fragmento dele, né? Nunca se entra duas vezes no mesmo rio. Né? O rio não é o mesmo e nós não somos os mesmos. Né? Se a gente entra hoje, se a gente entra amanhã. Esse talvez seja o fragmento mais conhecido dele. Né? Mas tem a ver com essa filosofia do mobilismo, ou seja, tudo, os valores, o que nós somos, o que nós pensamos, as relações que nós estabelecemos, todas elas mudam. Né? Não é nada estático, ou seja, a vida é dinâmica. Né? A morte é estática. O que está parado, imóvel, está morto. O que está vivo, muda. Né? Então essa ideia, né, faz com que ele não tenha essas coisas. E sobre a guerra, ele encare a guerra como a energia que faz com que as coisas se movam. Né? Então é o choque entre os opostos das partículas, por exemplo, que faz com que as coisas mudem. E é o choque entre as ideias, o agon, né, que faz com que as pessoas mudem. Então, sobre a guerra, um outro fragmento famoso dele, que é esse aqui que eu vou ler para vocês, que é o chamado fragmento 53, que diz assim: de todos a guerra é pai, de todas é rei. Uns indica deuses, outros homens. De uns faz escravos, de outros livres. Os valores, as regras sociais, as leis, a noção de justiça, portanto a noção de injustiça, tudo é produto de uma dinâmica eterna. Uma dinâmica que nunca acaba. Né? Então, por isso que o que hoje é equivocado, amanhã é a lei. O que amanhã hoje é a lei, amanhã é equivocado. O que hoje é proibido, amanhã pode não ser mais. O que hoje é execrável, amanhã pode ser a virtude. Né? E o Nietzsche ele volta a isso, tantos séculos depois, né? 2000 anos depois, né? Para mostrar, quando ele faz a sua genealogia da moral, justamente, que é o nome de um livro dele, né, que eu vou ler uma passagenzinha já, né, para mostrar o que ele chamou da transvaloração dos valores. Né? Os valores são mudados dependendo de como se dão as relações de forças, como se fossem os equilíbrios de força entre as forças existentes. Né? O Nietzsche estava interessado na genealogia da moral em mostrar como que aquilo que ele chamou da moral do escravo, que era a moral dos judeus e depois dos cristãos, e principalmente dos cristãos, né? Ou seja, dos derrotados, né? Porque lá na história anterior era assim, era a moral do derrotado. Né? Cristo foi morto. Tem uma passagem muito interessante do Nietzsche que ele fala assim, para o romano isso é incompreensível. Fala assim, como é que isso é Deus? Ah, vocês dizem que isso daí é o Deus de vocês, né? Legal. Como é que um Deus permite que meia dúzia de homens o prendam e o preguem numa cruz? Se o cara é Deus, ele solta uma meia dúzia de raio na cabeça daqueles caras e pronto. Tá certo? Não tem soldado romano, não tem esse papo todo. Isso era completamente incompreensível, né, para os valores romanos. Que são valores que, segundo Nietzsche, né, são os valores da nobreza, são os valores aristocráticos. O que é bom é o que é forte. O que é bom é o que é nobre. Né? O que é bom é o que é vigoroso. A saúde é boa. Né? A vitória é boa. E aí vem lá os derrotados, os cristãos, e dizem o seguinte: não, ser fraco é que é ser bom. Ser derrotado é que é ser bom, porque eu preciso ser derrotado para ser salvo. Sofrer é que é ser bom, porque eu preciso sofrer para ser salvo. Para o romano, você só é salvo se você ganha, se você vence. Se você sofre é porque você perdeu. Né? Então, é justamente o contrário. E por Nietzsche, a grande sacada é o seguinte, que eles conseguiram fazer isso virar
o pensamento vitorioso, né? Que era um negócio genial. Né? O que era 2000 anos atrás? A raspa do tacho, o pensamento do derrotado, virou o pensamento, né, do vitorioso. Então, para ir já encerrando aqui, o Proudhon ele volta a essa questão e o Nietzsche, né, e o Foucault contemporaneamente. Né? Porque o Foucault estava interessado em compreender como nós nos tornamos o que somos. E eu vou, né, voltar aquela ideia para a gente encerrar. Como nós tornamos o que nós somos. Né? Isso poderia ter uma leitura bastante fatalista. Né? Assim, tudo bem, ok, eu aceito o que o Foucault está dizendo, tá bom. Então, a gente é aquilo que a gente é, porque a gente está moldado por uma série de relações de força, etc. Isso pode levar a gente a um desespero total. Né? Assim, então não tem jeito. Se eu não vivo fora de relações de poder, porque não tem fora. Se eu estou vivo é porque eu estou em relações de poder. E se eu sou moldado em relações de poder, então eu estou perdido. Eu vou ser sempre disciplinado por alguém, eu vou ser sempre modelado por alguém, e eu vou ser sempre governado por alguém. Essa é uma dedução viável, né, dessa leitura. E Foucault se preocupou em mostrar que não era isso. E ele disse o seguinte, não, descobrir que a gente não tem essência e de que a gente é produzido não é a má notícia, é a boa notícia. Por quê? Porque se a gente tiver essência, não adianta fazer nada. Você tem mais essência, senta e chora, ou ri, depende. Mas é inútil a sua ação sobre você mesmo, porque você tem uma essência. Se essa essência é essencial, ela é anterior a você e é posterior a você. Então não há nada que você possa fazer como artífice sobre ela. Já era. Agora, se a gente não tem essência, se essa hipótese é válida, e a gente é modelado pelas relações de poder, então aí abre uma brecha. Qual é a brecha que interessava ao Foucault? A brecha é a gente meter a mão nesse processo. A brecha é a gente também falar o seguinte, tudo bem, então se a gente é produzido, então deixa que eu quero produzir um pouco também de mim mesmo. Sabendo que jamais a gente vai conseguir fazer isso na íntegra, porque nós estamos imersos nessas relações. Mas que é possível abrir espaços nessa produção de nós mesmos, né, nas quais a gente possa intervir. Né, criando, né, espaços de ética de si nesse convívio com os outros. Por isso a relação é agônica. A relação é contratual, mas é aqui, é no olho. Aí aproxima com a noção de contrato do Proudhon também. Né? Que essa relação é efetivamente feita, e não um contrato abstrato, o contrato social, né? Foi feito num passado remoto. Eu não sei o que é isso, eu só sei o que eu faço. Né? O que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer, os acertos e erros que a gente concretamente pode fazer em convívio. Né? Então, abre daí uma possibilidade do quê? Não de fatalismo, né? Não de amarra, mas de invenção de si. Né? Até que ponto eu posso inventar a mim mesmo? Né? Uma invenção de si que só se dá nesse confronto, nesse contato com o outro. Né? Então, uma estética de si, nesse sentido, essa modelagem de si que se dá no contato com o outro, é uma atitude política. Porque ela não busca o que nós somos numa essência. Né? Mas ela ousa enfrentar o que nós somos. Quer dizer, não é assim, eu vou buscar o que eu sou. Por isso que ele também ele batia muito de frente, por exemplo, com a psicanálise. Você não vai lá falar meia dúzia de coisa lá e de repente você vai descobrir o que você não sabe o que você é. Mas está lá guardado no fundo do poço. Né? Não, você tem a possibilidade, né, de enfrentar o que você é, descobrir o que você é e enfrentar o que você é. Enfrentar geral? Não, de repente não. Enfrentar as coisas que você decide enfrentar. As coisas que você sinta-se capaz de enfrentar. As coisas que você decide enfrentar. Né? Fazer essa insurgência contra nós mesmos, contra aquilo que nós fomos feitos. Né? Sabendo que não há como se livrar dessa situação toda, mas que é possível enfrentar o que se fez e o que se faz de si. Né? Mas nesse combate que é constante, nesse agonismo. Né? Nessa batalha, nessa produção que é política, porque é uma produção política que ela vai acabar sendo um rechaço contra a tutela sobre você. Né? Quer seja a tutela do Estado, que é essa mais visível, mas qualquer que seja a tutela, né? Qualquer que seja o pastor. Né? Qualquer que seja o pastor. Sacerdote ou não. Né? O líder político, né? O mentor intelectual, né? O mestre, né? E por aí vai. Né?
Então, o que interessa nessa tradição, para lembrar o Nietzsche, para realmente ir encerrando que eu vou ler umas breves passagens, né? O que interessa ao Nietzsche é a guerra do guerreiro. Né? O Nietzsche interessava-se pelo guerreiro, a figura do guerreiro. Que ele vai assim, exatamente o contrário do sacerdote. Né? O sacerdote é aquela figura derrotada. Né? É o cara da enfermidade, né? Da doença. Não é o cara da vitória. Né? Não é o cara desses valores da nobreza, da altivez, etc. Né? O nobre do vigor é o que interessa ao Nietzsche. Eu vou ler uma passagenzinha breve aqui, do Genealogia da Moral. Depois, vocês querendo, aí eu passo para o João tudo o que eu li, o que eu não li, só para não ficar chato agora para vocês. Tá? Que é uma passagem que diz o seguinte: os juízos de valor, né, os valores do... Tem aqui, João. Okay. Tem aqui, obrigado. Os juízos de valor do cavalheiresco aristocráticos, ou seja, os valores do guerreiro, né, tem como pressuposto uma constituição física poderosa, uma saúde florescente, rica, até mesmo transbordante, juntamente com aquilo que serve à sua conservação: guerra, aventura, caça, dança, torneios e tudo o que envolve uma atividade robusta, livre e contundente. Isso que interessa, isso para ele é o guerreiro. Não é só a guerra, o ato da guerra que a gente considera mais corriqueiro, que é pegar uma arma e ir lá matar um outro cara. Não é? Mas tudo isso quer dizer, a aventura, o sentimento de aventura, a caça, a dança, os torneios, né? Quer dizer, é essa força que é a ética do guerreiro, né? Essa ética da potência dos guerreiros, né? Contra a impotência dessa tradição judaico-cristã, né? Que é a vitória do impotente, o que sofre para vencer, né? O guerreiro é o que vence para vencer. Não, é diferente. Então, a outra tradição, que é essa tradição na qual a gente, né, vive, né, foi criado, né, essa tradição que tem esses 2000 e poucos anos com a gente aqui, tudo que é ousado, forte, belo, feliz, poderoso, foi transformado no quê? Em vil, baixo, pecaminoso, execrável. Né? Ser feliz é um pecado. Né? Se você é feliz, pode ter certeza que vai acontecer uma desgraça amanhã. Você não pode nem admitir que você está feliz hoje, que é perigoso. Porque se você admitir que hoje você está feliz, pode ser que amanhã aconteça uma desgraça na sua vida. Porque para você viver, você tem que sofrer. Né? Essa não é a ética do guerreiro. Essa é a ética da nossa tradição judaico-cristã, etc. Né? Daí, o apelo do Estado, da paz, né? Que é a ideia de que para a gente viver, a gente precisa obedecer. Obedecer à moral, obedecer ao Estado, obedecer aos pastores. Né? Pastor, que é o pastor mesmo, o rei, o sacerdote, o nosso condutor de consciência, como vai dizer o Nietzsche. Né? Quer dizer, o cara que vai dizer o que você é. Né? Então a paz, que é dada para a gente como essa situação, na tradição heraclitiana, etc., isso daí é a morte. Né? A paz é o cemitério. Né? Essa é a parte da paz. Aí vou ler uma outra passagenzinha que tem a ver com isso, que é um aforismo do Humano Demasiado Humano, que diz o seguinte, aqui nesse laranjinha, sobre naquela linha do que é a guerra, né? Como a dança, etc. Vai dizer o seguinte: a cultura não pode absolutamente dispensar as paixões, os vícios e as maldades. Então a cultura, a vida nossa, a vida social, não pode dispensar, né, as paixões, os vícios e as maldades. É exatamente o contrário, né? Na tradição da paz, você não pode ser vicioso, não pode se apaixonar, né, por nada, né? Tem que ser moderado, aristotélico, né? E você não pode ser mau. Né? Quando os romanos, aí eles gostam dos romanos, quando os romanos imperiais se cansaram de um tanto da guerra, procuraram obter nova energia da caça aos animais, dos combates de gladiadores e da perseguição aos cristãos. Né? Caçar um pouco de cristão. Os ingleses de hoje, isso aqui é 1887, os ingleses de hoje, que no conjunto também parecem ter renunciado à guerra, adotam um outro meio para regenerar suas forças que desaparecem. As perigosas viagens de descobrimento, as circunnavegações, as escaladas de montanha, realizadas com objetivos científicos,
segundo dizem, mas na verdade a fim de levar para casa energias extras, oriundas de perigos e aventuras de toda espécie. Né? Assim, esporte radical. Né? Ainda se descobrirão muitos desses substitutos da guerra, mas talvez se compreenda cada vez mais, graças a eles, que uma humanidade altamente cultivada e por isso necessariamente exausta, como a dos europeus atuais, não apenas precisa de guerras, mas das maiores e mais terríveis guerras, ou seja, de temporárias recaídas na barbárie, para não perder, devido aos meios da cultura, sua própria cultura e existência. Essa reflexão do Nietzsche é o seguinte: a partir do momento em que essa guerra passa a ser essa guerra do Estado, e que se perde e se menospreza e condena essa guerra do convívio, cada vez mais as guerras vão ser essas guerras de destruição. Curiosamente se aproxima muito daquela noção da guerra proudhoniana. Né? Quer dizer, a guerra que cada vez mais a gente vai ver os europeus se lançarem vão ser guerras terríveis. É terrivelmente profético. Né? Isso aqui é 1887. As guerras dos europeus serão cada vez mais terríveis. Por quê? Porque eles negam a guerra cotidiana. Eles negam a vida como combate. Então, cada vez mais eles vão se matar em guerras terríveis. Né? Quer dizer, então a guerra essa guerra que é o fenômeno militar, vai ser cada vez pior porque a gente tenta calar a guerra, que é essa guerra de vida. Né? E aí, bom, esse trecho chama justamente é indispensável a guerra. Né? Aí chega-se a uma outra passagem, que é uma passagem do Zaratustra, né, do Assim Falou Zaratustra, em que ele diz, uma passagem também conhecida dele, dizendo o seguinte: no amigo, o melhor inimigo. Qual que é essa ideia do amigo, o melhor inimigo? Né, que eu acho que é interessante para fechar o conceito aqui de agonismo. Né? Quer dizer, o amigo, o antagonista, o amigo é o antagonista que faz você, pelo desafio do convívio, crescer. Que faz você exercitar-se eticamente. É o que te desafia, é o que te desconcerta, é a pessoa que fala para você francamente as coisas. Esse é o amigo. Então o amigo ele tem uma posição de antagonista. Amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir, necessariamente. Né? Amigo é aquele que, por afeto a você, né, diz o que considera pertinente dizer a você. Né, e te chama para o combate. Né? Essa é a ideia nietzschiana do amigo, né, como inimigo. Diz ele: a vida do inimigo, aquele que vive de combater um inimigo, tem interesse que ele continue vivo. É essa ideia do combate do agon como não destrutivo. Né? Se a gente entende que o inimigo é esse amigo, né, a ideia do combate nietzschiano não é da destruição. O combate ele é um jogo permanente. E ele é um jogo que leva o quê? A vida. Né? E não a destruição. Então, eis aí, né, esse conceito de amigo como melhor inimigo é a pessoa numa relação agônica. Né? É o contato físico. Começa pelo corpo. Por isso que o Foucault, né, voltando ao Foucault, diz numa passagem conhecida dele que a política começa no corpo. E a história se inscreve no corpo. Então a perspectiva agonística ela tem um potencial libertário, né, poderia ter nessa leitura. Por quê? Porque ela afronta esse governo sobre si. Chama o seguinte: a gente pode, né, ousar construir a nossa própria existência. Depois, tem uma perspectiva libertária também, porque ela clama esse direito de produzir-se a si mesmo. Eu tenho o direito de fazer isso. 3, ela renega a cômoda obediência dos pastores, aos pastores. Né? Porque obedecer é uma das atitudes mais cômodas a que uma pessoa pode se lançar, né, na perspectiva nietzschiana, etc. Não é? Você obedecer, por isso está toda a reflexão sobre o rebanho, né, no Nietzsche. Né, do pastorado, que Foucault também voltou, né, a ideia do pastor e do rebanho, que é central na nossa tradição. Né, a ideia do pastor, né, que está no Antigo Testamento, que está todo para frente, que é a ideia de que há uma pessoa que sabe o que é bom para você e sabe o que é bom para todo o rebanho e cabe a você ouvir o pastor e nada te faltará. Então essa tradição do pastor. Então renega essa cômoda tradição. Depois afirma uma ética como uma prática concreta das associações livres, como diz o Edson Passetti. Né? E por fim, é uma prática libertária porque ela não busca uma libertação definitiva, porque já jogou longe essa história da essência que vai ser libertada. Né? Por isso ela não é utópica, porque ela não é projetada para um futuro
no qual haveria a libertação da nossa essência represada. Mas ela é uma prática imperfeita no presente e não perfeita no futuro. Quer dizer, ela é imperfeita, mas ela existe. E é isso, nessa tradição, é isso que dá para fazer. É isso que é para fazer. É isso que é vivível. A utopia, ela não chegará. Quer dizer, ela é muito bacana, só que ela não existe nem existirá. Então, é a noção da vivência no presente, heterotópica, como diz o Edson Passetti. É esse o momento. E aí, para encerrar, há uma entrevista do Michel Foucault, que a gente publicou na Verve, uma Verve muito antiga, número 5, está disponível o PDF no site do Nussol, uma entrevista que não havia em português, a gente traduziu, chama Sexo, Poder e Política da Identidade. Uma entrevista do Foucault. E ele diz assim, sobre esse fato da gente viver imerso nas relações de poder, ele diz assim, abre aspas, não podemos nos colocar fora da situação. Em nenhum lugar estamos livres de toda a relação de poder. Eu não quis dizer que somos sempre presos às relações de poder, o fatalismo. Pelo contrário, quis dizer que somos sempre livres. Enfim, em poucas palavras, há sempre a possibilidade de mudar as coisas. É muito interessante essa passagem, que parece haver aqui uma articulação de uma procedência muito antiga, que volta ao Rio do Heráclito. Há sempre a possibilidade de mudar as coisas. O imobilismo é o imobilismo da utopia, a projeção no futuro. O imobilismo é a crença na política como a paz. O imobilismo é a tradição, que é a tradição nossa, judaico-cristã, etc., na qual a gente está inscrito, que acredita nas essências. As essências são imóveis. A moral é imóvel. E as éticas são móveis. Então, quando o Foucault fala há sempre a possibilidade de mudar as coisas, ele parece realmente aqui, explicitamente, reintroduzir a questão do mobilismo, dessa dinâmica da vida, assumindo que a vida é uma batalha, na perspectiva heraclitiana, e que é nessa batalha que a gente pode ser livre e potente, sem ser livre absolutamente, mas na possibilidade de construir-se livre, combatendo, brilhando e ousando brilhar. Quer dizer, ousando ser altivo. O que não quer dizer arrogante, o que não quer dizer violento, o que não quer dizer desrespeitador do outro. Mas é diferente disso ressignificar palavras que ficaram tão desgastadas, e mesmo, eu diria assim, negativadas, como combate, altivez, alegria e vida. Bom, era isso que eu queria falar para vocês.